Hoje eu estou aqui com dois pastores, homens de Deus. A gente vai estar trazendo um assunto, como ouvir a voz de Deus, falando um pouco sobre finança no caminhar desse bate-papo. E vai abençoar muito a sua vida. Muito. Eu quero começar agora um bate-papo com o pastor Wagner, o pastor José Luiz. Pastor Wagner, eu queria que você se apresentasse aí para a gente aí. Você, depois o José Luiz vai se apresentar. O José Luiz já esteve aqui com a gente. Você é a primeira vez. Então, fique à vontade, fala o seu nome, sua igreja e fique à vontade. Amém, meu nome é Wagner Santos, eu sou pastor da igreja do Ministério A Rede Church, aqui em Andradas, Minas Gerais, e é isso aí, tenho 44 anos, casado, pai de 2 meninas, pastor, juntamente com o pastor Zé Luiz aí, e é isso, servo de Deus. Amém. Zé Luiz, agora é você. Conta aí quem é você, o pessoal já te conhece, já esteve aqui, mas Isso. Tem que se apresentar. Boa noite, estamos aqui em Botelhos, né? Meu nome é José Luiz, também sou pastor aí, junto com o pastor Wagner, fazemos parte da mesma igreja, do mesmo propósito, e queremos aí, nessa noite, esse dia, abençoar a sua vida aí com um pouco das nossas experiências que temos na nossa caminhada. Amém, amém. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Eu estava conversando com o pastor Zé Luiz, pastor Wagner, Sim. e ele estava falando um pouco sobre esse negócio de ouvir a voz de Deus. Eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas nesse sentido. Se você conversar com as pessoas, a maioria das pessoas hoje nem sabe qual é o chamado que Deus tem para ela. E o que eu vejo, por essa falta de saber, de ouvir a voz de Deus, saber como ouvir a voz de Deus, as pessoas têm dado ouvido a líderes que talvez não sabem nem o que Deus tem para eles e quer falar o que Deus quer para pessoas. Lógico que tem os homens de Deus, entendeu? E tem aqueles que, ao invés de te ajudar a ouvir a voz de Deus, eu lembro da cena de Samuel, quando Deus fala com ele, ele vai e fala: Eli, você me chamou? Não, não te chamei. E isso se repete até Eli, se tocar. Sim. Não, volta para lá que eu sei quem te chamou. Vai te chamar de novo. Entende? Então, acho que falta líderes para entender o que as pessoas necessitam, que é ouvir a voz de Deus. E eu começo te perguntando, pastor José Luiz, se quiser comentar depois também, como ouvir a voz de Deus? Como que funciona esse negócio de ouvir a voz de Deus? Porque eu vejo muitas pessoas que não sabem o que é ouvir a voz de Deus. Como que funciona? É um sentir? É Deus falar? Como que funciona esse negócio? Vamos lá, em partes. A gente tem um problema, eu acho que o princípio do problema está em entender a aliança em que vivemos, né? A partir do momento que a gente entende que a gente vive a nova aliança, a gente vai começar a identificar sinais da nova aliança. E, para mim, o maior privilégio da nova aliança é nós entendermos que, a partir do momento que eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim. Eu viro um tabernáculo, uma habitação dele. Então, logicamente falando, a melhor forma de se ouvir a voz de Deus não é a única, mas é a mais comum e é a forma mais funcional de se ouvir a voz de Deus, numa linguagem bem clara, é de dentro para fora. Mas aí tem um problema. Nós temos pessoas que funcionam pelo menos por duas naturezas, ou por dois. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Um deles funciona mais é o lado da racionalidade, é o lado racional, e o outro é o lado intuitivo. E o desenvolver da vida produz no indivíduo dele ser mais racional ou dele ser mais intuitivo. Existem pessoas que funcionam pela intuição e existem pessoas que funcionam pela razão. Então, as pessoas que funcionam pela intuição, elas não é que elas ouvem mais fácil, mas elas se entregam à intuição de ouvir a voz de Deus mais fácil. Por quê? Porque a voz de Deus, soando de dentro para fora, ela soa sutilmente por impressão.
entende? Deus fala por impressão. Pode ser Sim. uma impressão de ouvir uma voz. É claro que eu não estou dizendo que Deus não fala externamente, mas a maioria das vezes, com a maioria das pessoas, Deus fala de dentro para fora. E aí, para mim, isso facilita muito. No meu entender, isso facilita muito. Por quê? Porque, cara, quando eu comecei, eu escrevo um pouco sobre isso, tenho um monte de anotações aqui, há bastante tempo eu ensino sobre isso, para tentar facilitar o caminho. Eu vim de uma igreja bastante tradicional, tenho 32 anos de crente, e vim de uma igreja bastante tradicional. E aí, eu não aprendia nada. Era assim, eu não sei, Eduardo, quanto tempo faz você estar na igreja, cara, mas Faz uns... Firme vai fazer uns 8 anos, posso falar. Firme. Então eu já vi mais coisa que você. E Sim. aí, cara, era assim, funcionava assim, ó. A igreja pentecostal, eu vim de uma igreja pentecostal, não vou falar o nome, quase falei, mas... E aí, Assembleia, pode falar. aí, Que eu sou da vamos, Assembleia. é isso aí. Então funcionava assim, ó, cara, vamos orar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Uhum. Como funcionava? Vem para frente, você vai falar, quem vai ser batizado fica falando glória, glória, glória. Era isso que eu ouvi. Uhum. Uma hora a tua língua vai enrolar e você vai começar a falar em línguas. Sim. Cara, e eu me frustrei um monte de vezes com isso. Um monte. Eu ia lá na frente, aquilo me bloqueava. E lá na frente me bloqueava. Chegou a me bloquear, porque eu falava glória, 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 até a boca secar, espumar o canto da boca e nada. Nada. Um dia, eu fui para a igreja, sabe? Um congresso. Congresso de Assembleia, igreja super lotada. Eu encostei na parede, na lateral, não tinha lugar para sentar. E aquele culto, um culto maravilhoso, cara, sabe? Um culto de congresso, aquele ambiente da glória de Deus, a minha mente se encheu de pensamentos como se eu estivesse falando em línguas. Sabe? Como se eu estivesse tendo uma aula ou alguém dizendo palavras sendo soadas da minha mente. E aquilo foi, durante o culto, foi meio que foi vindo. E algumas horas eu ia falar glória a Deus no culto, eu abri a boca para falar glória a Deus e falei em línguas. Sabe? Sim. De tanto que tinha na minha cabeça aquela língua. Eu olhei para um lado, para o outro, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu estou buscando a presença de Deus. Eu pensei que era demônio. A Sim. primeira coisa que eu pensei foi, não, é demônio, não é possível. Porque para mim o processo era a minha língua enrolar e eu ia falar em línguas. E isso aconteceu 3 vezes durante o culto, né? Durante esse culto. Saí de lá extremamente frustrado, orando, falando, Deus, como pode? Eu estou orando, eu estou buscando, estou indo para o monte, eu estou num culto daquele, o diabo vem, pega a minha boca e faz eu falar em línguas. Quando eu cheguei em casa, muito triste, todo mundo dormiu, eu fui orar. Então, eu percebi, sabe, essa coisa da intuição, eu percebi, como se eu entendesse que Deus estivesse falando para mim, cara, se eu moro em você, se eu habito em você, a lógica é que primeiro eu fale com você de dentro para fora. Então, entendendo assim, eu orei e falei, Senhor, eu pedi perdão de primeiro momento que eu cheguei falando que era demônio revoltado, e falei, se eu tiver de novo a oportunidade, então eu vou tentar para ver o que acontece. Passou a semana, cheguei no culto no sábado, o pastor tinha feito mudanças do culto, tinha 3 pessoas na igreja, era escola dominical, sábado à noite, ele pegou a revista da escola dominical, e a aula dele era assim, ele abria a revista, chegava pouco, colocava na frente do rosto e começou a ler a revista. Cara, era horrível. E só que eu cheguei decidido. Eu fiquei a semana inteira esperando o próximo momento. Então, tudo que ele falava, eu ficava, glória a Deus. E sabe, tentando capturar a presença de Deus naquele ambiente. Chegou uma hora, naquele momento, em que parece que tudo sumiu, parece que tudo paralisou, e veio de novo aquela língua na minha cabeça. Eu respirei fundo, criei coragem e falei. Quando eu falei, eu tive a experiência de sentir algo. Então aí eu disparei, e aí eu entendi esse processo, que a minha língua não ia enrolar, que eu tinha o professor dentro de mim, entende? A língua que ele colocou, e foi uma frase, 2 sílabas, mas eu falei,
falei, e aquilo, eu fui tão cheio, que eu lembro do diácono batendo no meu ombro e falando, irmão, vamos embora, acabou. E eu olhei para ele chorando, ele falou, o que que foi? E aí eu falei em línguas. E aí ele me abraçou e falou, cara, você foi batizado do Espírito Santo. E eu fui embora, falando em línguas, entende? Uhum. Então, eu passei a fazer isso dentro da Assembleia de Deus. Todas as vezes que eu ia orar, que eu ia ensinar, eu falava, gente, você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. E para a maioria das pessoas, eu acho que é muito bom alguém ouvir isso, porque tem muita gente que não ora em línguas, por quê? Porque ele espera sentir algo. Mas a primeira experiência, para mim, eu não sei com relação a vocês, foi entender uma linguagem aqui, dias com a cabeça com aquela no culto, sabe, relutando com aquela linguagem, até que eu falei. Depois que eu falei, eu tive a experiência de sentir. Primeiro o Espírito Santo tocou o meu intelecto, depois tocou a minha emoção. Então, falei demais, né? Mas Não, tá ótimo. para mim, o ponto de partida é entender isso, que a voz de Deus, ela soa primeiro de dentro para fora. Aí depois tem caminhos para a gente desenvolver uma sensibilidade para se ouvir essa voz. Tanto o racional quanto o intuitivo tem caminhos, talvez os mesmos caminhos, para desenvolver ou ouvir a voz de Deus. Entende? Porque a base é a fé. A questão não é ouvir, a questão é crer que aquilo é a voz de Deus. Sabe quando você vai sair de casa e você sente, não, volta e põe um casaco. Ou você vai pegar o teu carro, não, volta e não vai por aquela rua. É a voz de Deus. Só que não é soado de uma forma mística, porque a gente quer que a voz de Deus soe de uma forma mística, vem um trovão. Não, Deus fala simples conosco. Sabe? É o famoso, você sente algo diferente, entendeu? As pessoas, eu acho que elas esperam Deus falar audivelmente. Não que Deus não fale, ele já falou comigo audivelmente, mas eu acho que na sua caminhada, vamos supor que você tem aí 50 anos de crente, uma pessoa, 50 anos de crente, a probabilidade de Deus falar audivelmente mais de 2 vezes é muito difícil. Ele fala mais aqui do que aqui. Uhum. Exatamente. É igual você acabou de falar. É aquele negócio, vou voltar e pôr meu casaco. Não, eu não vou para aquela rua, não estou sentindo de ir por lá. O que é isso? É Deus falando. Eu estava vendo um pastor falando uma coisa, eu achei muito interessante. Que eles falaram assim, ele falando sobre dízimo e tal, aí as pessoas falaram, mas eu não sinto de Deus de dar dízimo. Ele falou assim, então vamos parar aqui para você pensar. Quando eu peço para dar o dízimo, o que vem na tua cabeça? Alguma coisa fala para me dar, mas vem outra coisa e fala, não dá não. Ele falou, exatamente. É Deus falando para você dar, mas você não está dando ouvir. Ele não está falando audível, mas você está sentindo alguma coisa te falando. E do outro lado está o diabo falando para você, não dá não preocupa com isso não. Ou seja, é 2 vozes lutando dentro da pessoa, mas ele está esperando o quê? Deus, aquilo que eu falei no começo, por eles não entender como ouvir a voz de Deus, alguém vir falar para eles, se alguém vir e falar assim, 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 aí é Deus. Mas Deus já está ali remoendo dentro da pessoa. Sim. Tem muita coisa que é lançada para a igreja numa linguagem mística. Por quê? Sim. Quem vive a experiência quer dominar ela para que os outros não entendam. Porque se eu ouço a voz de Deus, e se eu não facilito o caminho para você, eu não digo que isso mas tem, entende? Mas se eu ouço e não facilito o caminho para você ouvir, você vai depender de mim para ouvir a voz de Deus. Exato. Então é muito fácil eu enganar e explorar quem ouve a voz de Deus e não acredita que está ouvindo a voz de Deus. Exatamente. É desse jeitinho. Zé Luiz, e aí, o que você entende de ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus para você? Eu vou fazer a mesma pergunta. Qual que é a tua ideia a respeito disso? Nessa parte, assim, vocês falando aí, eu imaginando que eu estava numa rodovia e ali eu me deparava com um trevo e nesse trevo tinha 2 caminhos para eu poder seguir. E ali, só que ali não tinha nenhuma placa indicando o caminho. Então ali eu tinha que ouvir a voz de Deus, ou a minha voz, ou
meu sentido, alguma coisa ali eu ia ter que chutar, fazer alguma coisa, porque ele não tinha placa, não tinha conexão com internet, com GPS, com nada. Então ali apenas eu ia ter que deixar algo fluir para que eu decidisse para qual caminho que eu iria, né? Então ali, se eu separar nesse momento que você precisa de uma decisão e parar, deixar todas as vozes, silenciar e você se conectar com Deus, é aí que você vai descobrir realmente o caminho certo que você deve ir, ou realmente a decisão certa que você deve tomar, porque é igual o pastor Wagner falou, ela vai fluir de dentro para fora, é no teu espírito, que você vai conectar com o Espírito de Deus e você vai acertar essa rodovia, essa estrada que você deve seguir, que é a estrada certa, que é a estrada da voz de Deus, realmente para a gente alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Entendi. Zé, deixa eu já te perguntar então direto, já que você está aí, de que maneira que você acha que Deus fala com as pessoas? Porque a gente falou como ouvir a voz de Deus. O pastor Wagner até pegou um pouco a respeito dessa pergunta que eu estou falando, que ele falou que é de tipo algo de dentro para fora, algo é diferente dessa voz audível que a gente ouve, é algo de dentro, é algo que está lá dentro. Mas tem algo além, entendeu? Mas além disso, para a gente aprofundar mais nisso, de que maneira que Deus fala com as pessoas? Porque Deus pode falar de todas as maneiras, entende? Deus pode falar de todas as maneiras. Eu vou dar um exemplo que eu quero dizer para vocês. Se você pegar o povo de Israel, Deus falava com eles audivelmente e Deus falava com eles através de alguma coisa. Entendeu? Sim. Ou seja, quando Deus mostrava algo para eles, Deus estava querendo dizer algo. Vamos pegar o lençol, quando Pedro tem a visão do lençol. Entendeu? Que Cristo fala para ele, mata e come. Não como nada impuro, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Acabou a conversa. Peraí, Deus está mostrando algo, mandando ele comer, ele está falando que não come nada impuro, mas se você pegar a ideia, você vai ver que Deus está falando de quê? Da igreja. Ou seja, ele estava falando algo para Pedro, mesmo sem falar. Entre aspas, se for parar para pensar. Porque ele está mostrando algo para falar outra coisa. Isso. Entende? Ou seja, ele falou com Pedro além do que ele estava falando. Isso. Entende? Porque a Bíblia deixa claro que Pedro começa a pensar no que ele viu, no que estava acontecendo. Entendeu o que é isso e tal? Até ele entender o que Cristo estava querendo dizer para ele. Ou seja, Cristo ele fala com a gente, entendeu? Em coisas que a gente não está nem esperando, entende? Isso. E em várias coisas e tal. E para vocês, o que você acha, começando por vocês, Alice, de que maneira que Deus fala com as pessoas? Porque isso vai facilitar muito para as pessoas, muito para quem está nos ouvindo, a entender a voz de Deus. Você me entende? Então, é igual o pastor Wagner falava, Deus vai falar de uma forma bem simples, de uma forma assim que você possa entender, ele não vai falar nada que você não entenda. Ele já te conhece você por inteiro, né? Ele já conhece você mais do que você mesmo. Então ele vai falar de uma forma que você entenda, só que você vai ter que estar sensível ali para realmente dar crédito nessa voz e confiar que essa é a voz de Deus que está te direcionando para você fazer algo. E isso vai vir com muita paz. Não vai ser algo atribulado, não vai te trazer nenhum transtorno, porque na palavra nos diz que a bênção dele, ela enriquece, não acrescenta dores. Então, vai vir de uma forma muito natural, em paz, e você vai conseguir tomar aquela decisão, você vai conseguir ouvir aquilo, e aquilo é a voz de Deus, realmente falando no teu coração, te dando direção, esclarecimento, te clareando o caminho para que você possa trilhar por ele e conquistar aquilo que o próprio Deus já sonhou para você, né? Ele já sonhou, então ele gerou aquilo, ele está falando para você as formas com que é para você seguir ali, para você chegar no teu objetivo, para você conquistar o teu alvo, né? Aquilo que ele mesmo já falou com você. Pegando esse gancho, tipo, aonde que vocês acham? Porque eu tenho as minhas ideias sobre a igreja hoje. Até o Hernando Dias Lopes foi questionado uma vez como ele vê a igreja.
E ele disse, eu vejo a igreja muito bem, eu vejo a igreja mais ou menos e vejo a igreja muito ruim. Entende? Ele falou, nós estamos vivendo um tempo onde você não sabe dizer como está a igreja. Entende? Um dia ela está lá em cima, outro dia você chega a estar balanceado, outro dia está lá embaixo. Cada hora está de um jeito. E eu coloquei aqui uma coisa que eu quero perguntar para vocês, porque em qual ponto que vocês acham que o povo está errando, que não está permitindo que eles ouçam a voz de Deus? Porque não tem como uma pessoa ser guiada por Deus sem ouvir a voz de Deus, entende? Se você pegar quando Deus fala para o povo, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento, e você lê o texto, você vai ver que é um povo que, entre aspas, parecia estar com Deus, mas estava perdido. Entende? Deus ainda cobra o sacerdote. Vocês tinham que passar o conhecimento. O conhecimento é vocês, mas vocês estão esquecendo de mim e tal. Ou seja, há uma ideia de que não tem como você andar sem Deus. Você fica vagando. E que ponto que eu quero chegar? A falta das pessoas ouvirem a voz de Deus, como eu disse no começo, está fazendo com que elas busquem líderes. Entendeu? Está fazendo com que elas buscam líderes que não vai levar elas a lugar algum. E isso vem o quê? O erro, a falta de Deus, a falsa doutrina, os falsos profetas induzindo essas pessoas cada dia mais ao erro, entende? Essas novas igrejas que estão surgindo hoje e tal, se você vê, está esquecendo a palavra, está esquecendo Deus, entende? E eu acredito que em algum ponto da caminhada eles pararam de ouvir a voz de Deus, entende? Os que lideram. Mas o povo, às vezes, nunca nem ouviu. A pergunta é, o que acontece com o povo que está proibindo eles de ouvir a voz de Deus? Em que ponto que eles estão errando? Que, eu nunca ouvi a voz de Deus, mas por que eu nunca ouvi? Por quê? Aí vocês quiserem começar, quem quiser começar aí, fica à vontade. Tá. Antes, eu posso contar uma experiência sobre ouvir a voz de Deus? Fica à vontade. Que eu acho bem legal. Enquanto você estava perguntando para o pastor Zé Luiz aí a última pergunta, eu me lembrei. Quando a igreja iniciou aqui, nós tivemos um ano na varanda de uma... Meu pai morava numa chácara, e a igreja nasceu na varanda de uma chácara. A gente ia lá para a varanda, na porta da casa do meu pai, fazia culto lá toda quinta e domingo. Uma igreja sem paredes, no meio do mato. E teve um dia que estava muito difícil, porque eu falo assim, eu acho louco o cara que se mete a ser pastor sem ser chamado por Deus. Porque quando Deus te chama é difícil. Imagina o cara que não é chamado por Deus. E teve um dia que eu estava literalmente falando, eu e Deus, eu vou parar. É o último culto. Era um domingo de manhã, eu fazia um café da manhã, e depois a gente começava o culto. E eu disse, eu vou parar. Não dá mais, eu não entendo, eu não consigo entender se o senhor quer falar comigo, o que o senhor quer falar comigo. Eu acho que eu me emocionei, não era para ter aberto a igreja. As coisas estão difíceis demais, vou parar. Durante o café da manhã, nós começamos a ouvir um barulho, batendo numa lata. Na varanda havia um poste, aquele poste antigo, com uma lâmpada, e aquela cobertura da lâmpada de alumínio, um pica-pau subiu em cima do alumínio e começou a bicar o alumínio. Eu peguei o celular e fui filmar para mostrar para o pessoal que mora em São Paulo, cidade grande, os parentes, para eles verem. Né? Eu nunca vi um pica-pau bicando. Na hora que eu fui filmar, eu senti assim, não filma, presta atenção, eu quero falar com você. Cara, todo mundo parou de tomar café. E o pica-pau bateu, até que furou aquela lata. Quando furou a lata, foi muito louco, porque ele olhou para mim, bateu a asa e voou. Na hora, eu entendi que Deus estava falando comigo, não para, porque vai romper. Eu me retirei para um canto, chorei e vim renovado. Iniciamos o culto, e o culto foi muito poderoso. Deus encontra meios pelos quais você vai ouvir ele. Seja interna, externamente, ou através de um gesto, de um passarinho, entende? Deus vai encontrar um meio que ele vai falar, mas Deus vai falar com você de um jeito que você vai entender. É isso que a gente estava falando.
Sim. E, Deus, ele nunca vai deixar em vão, né? Ele não, nunca vai não, deixar passar. não. Ele sempre vai estar no lugar certo, na hora certa. Um conselho, estou completando. Um conselho é que todas as vezes que Deus falar com você, você deve dar tanta importância num nível de anotar aquilo que Deus falou com você. Principalmente quando você ouvir alguém te entregando uma palavra profética. Porque, para mim, existem níveis de se ouvir profecia. A profecia, ela pode ser de Deus, entende? Você pode ouvir Uhum. uma palavra de Deus. Você pode ouvir uma palavra de Deus em que o profeta fantasiou ela. Por exemplo, Deus fala, vou te dar um carro. E o cara chega e fala, Deus vai te dar um Camaro amarelo. Entende? Uhum. E a pessoa pode falar emocionada. Então, por que anotar? Porque Deus, a Bíblia diz em Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Deus não muda. Deus não te fala, você vai ser missionário, mas se não der certo, você vai ser pastor. Isso não é Deus. Uhum. Entende? Deus sabe quem você é e Deus sabe para que você nasceu. E quando Deus falar com você, ele não vai arriscar. Ele vai falar uma palavra e vai completando ela. As palavras vão se Uhum. completando. Se elas não fazem parte do mesmo trajeto, uma delas não é Deus. Entende? Uhum. Então, não tem como a gente falar de ouvir a voz de Deus sem falar de profecia. Sim. Porque faz parte de... eu acho que profetas maduros, eles são gerados a partir de uma igreja que sabe ouvir profecia. Eu vim de um ambiente onde as pessoas profetizavam e começavam a profetizar por intuição. Até eram profetas verdadeiros. Mas, quando eles perceberam o status que profetizar dava, eles profetizavam em todo culto, em todo Sim. ambiente. Então, a maioria do que eles falavam era para impressionar a igreja. Não tinha nada a ver com o que Deus falou. Entende? Uhum. E eu me perdi na pergunta, porque eu estou falando sobre isso. Mas a Não, tá profecia... certo. Eu perguntei aonde o povo tá errando, que eles não estão conseguindo ouvir a voz de Tá. Deus. Então, eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa que um líder deveria aprender a discernir é a voz de Deus. Seja pelo estudo da palavra, seja pela intuição, seja pela experiência. Porque a experiência de um líder, sabe, eu sou pastor. Há 6 anos eu vivo o pastoreio integralmente. Então, há 6 anos, eu entendo que se eu me mover fora da direção de Deus, as coisas desandam. Todas as vezes que eu tento fazer algo que é meu, que é minha vontade, as coisas desandam. Mas todas as vezes que eu vou, por exemplo, para o culto, dependendo daquilo que Deus tem para fazer, as coisas fluem. Entende? Então, Uhum. eu acho que são 2 pontos também. O líder que aprende a ouvir a voz de Deus, ele automaticamente ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque, cara, conversando você ensina alguém a ouvir a voz de Deus. Eu fiz Uhum. grandes amigos assim, e eu já sentei com pessoas que não são evangélicas. Eu sentei com uma moça que não é evangélica, ela é católica, carismática, e ela me disse, Deus está falando comigo. Do nada, eu pagava aluguel para ela. Uhum. O salão da igreja era dela. E eu fui pagar aluguel para ela. Ela falou assim, pastor, Deus está falando comigo. E eu preciso identificar a voz de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. E eu comecei a explicar para elas os fundamentos de se ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que ela fez foi pedir para mim orar, que ela queria reconhecer Jesus como Senhor e Salvador dela. Ela confessou Jesus, porque ela Uhum. entendeu que para o Espírito Santo estar habitando nela, ela precisaria confessar Jesus. Então ela confessou Jesus ali no escritório dela, nós oramos, e aquilo nunca mais vai sair dela. Então, se um líder ensina os seus liderados a ouvir a voz de Deus, ele está só contribuindo com a teologia da nova aliança, sacerdócio de todos os santos.
Uhum. Cara, agora, o que nós temos é muita gente que acha demais e ouve de menos. Ah, se eu puder indicar um livro, cara, que para mim Fica à é vontade. excelente, é o livro A Celebração da Disciplina. Qual autor? Richard Foster. Richard Foster. Ah, acho que é Editora Vida. Uhum. Cara, ele vai falar sobre disciplinas espirituais e ele vai falar sobre coisas, por exemplo, que a Bíblia fala que nós não entendemos sobre a meditação bíblica, que o pessoal da Bethel chama de soaking, Uhum. entende? A meditação bíblica, ela vai te ajudar muito no passo de você silenciar as vozes interiores e capturar a voz de Deus. Porque a quantidade de informações que nós recebemos hoje em dia, elas tendem a circular dentro de nós nos momentos em que nós precisamos estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu acredito muito que aquilo que Jesus fala em Mateus 6, sobre nós termos um relacionamento em secreto com Deus, também está falando, além de estar num quarto sozinho com Deus, está isolado de coisas exteriores. Eu vou entrar num quarto para ficar com Sim. Deus, então eu vou esquecer de tudo lá fora, porque isso facilita eu ouvir a voz de Deus. Sim. Quando eu ensino muito, tem um princípio que eu bato muito aqui, quando eu estiver falando demais, você me corta. Não, pode ficar à vontade. Tem um princípio que eu gosto de bater muito, e até eu faço isso todos os dias, jogo no Facebook, nas redes sociais, uma devocional, e eu ensino a igreja um princípio básico, a devocional. Ensinando a devocional, Deus despertou pessoas aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que acordam às 4 da manhã para ler a Bíblia. Tem gente na igreja que passou 20 anos na igreja e nunca leu a Bíblia uma vez. Mas hoje, esse ano, a pessoa que mais leu a Bíblia ali, confessou no púlpito, foram 6 vezes. Sim. Gente que nunca leu a Bíblia, entende? Crente de 10, 20 anos, eles estão lendo a Bíblia, porque começaram a se disciplinar a partir de uma leitura devocional. E eu faço o básico, eu falo assim, você escolhe um texto, pode ser um versículo, lê ele, a primeira coisa que você faz quando você acorda, lê o versículo, pensa 5 minutinhos sobre ele, ora sobre ele, e se possível, durante o dia, lembra dele. Você vai trabalhar, escreve esse versículo num papelzinho, pega ele e lembra dele. Cara, com o passar do tempo durante o dia, Deus vai te falar algo sobre ele. Você vai pensar algo sobre o seu dia a dia com relação àquele texto. E sempre quando eu falo isso, eu falo, lembra de Davi? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quantas aflições nós passamos e nós esquecemos de onde vem o nosso socorro. Mas se você ler um texto como esse de manhã, isso vai nortear o seu dia. O que nós precisamos na nossa geração é de pessoas que aprendam que se você lê um texto bíblico, Deus fala com você, assim como Deus fala intuitivamente. O desespero por ouvir uma voz profética hoje tem destruído vidas que seriam potências na mão de Deus, se eles aprendessem que Deus quer falar com eles diretamente. Deus usa líderes, Deus usa pastores, Deus usa mestres, entende? Mas a base do relacionamento com Deus é o secreto, é eu e ele. O véu se rasgou, né? A velha história que o véu se rasgou. Se o líder não ensinar isso, a igreja vai ser alienada. O maior problema de um pastor hoje, sabe qual é? De uma igreja? É as pessoas que vêm, frequentam a igreja durante um ano e nunca mais voltam. A quantidade de pessoas que estão na igreja, que estão ali há 10, 15, 20 anos, é muito pouca. Sim. E isso não é culpa das pessoas, não é fraqueza das pessoas. É o líder não ensinou. Se o líder tem esse nível de relacionamento com Deus que segurou ele até agora e tornou ele um líder, por que ele não ensina as pessoas assim? Cara, ouve a voz de Deus. Entende? Sim. Jesus era um líder assim, né? As pessoas confundem muito. As pessoas não procuravam Jesus pelo que ele fazia, mas pelo que ele falava. Se você ler o Novo Testamento inteiro, você vai perceber que as pessoas não procuravam Jesus porque ele curava, porque ele fazia milagre, mas pelo jeito que ele falava e pelas palavras que ele falava. Isso cativava as pessoas. Tinha os milagres? Sim, mas a Bíblia é clara, pelo jeito que ele ensinava. As pessoas vinham até ele.
Entende? Eu fico muito empolgado. Cara, desculpa. É coisa de pastores falar demais. Não, Eu estou muito empolgado na nossa geração, sabe por quê? Porque hoje eu vejo Luciano Subirá, Batista, Hernandes Dias Lopes, que é presbiteriano, Iago Martins, que é presbiteriano. É Batista ou presbiteriano? Ele é Batista. Ele foi presbiteriano, é Batista. Eu acho que ele é Batista, se eu não me engano. Ele começou na presbiteriana, mas é um reformado. Ele já foi até assembleano, né? Ele já foi. Ele já foi até assembleano, foi. Cara, mas quando a gente ouve, cara, a gente ouve Luiz Hermínio, a gente ouve muita gente, mas a gente consegue ouvir muitas vozes com pensamentos teológicos diferenciados que são a mesma voz de Deus, cara. Você ouve Hernandes Dias Lopes e você ouve Luciano Subirá. Meu computador desligou aqui, por isso que apagou tudo. Quando você ouve Luciano Subirá, cara, e ouve Hernandes Dias Lopes, a palavra vai para a mesma direção, vai para o mesmo lado, entende? Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem tanto esse conflito, porque antigamente a gente tinha um conflito de que o pentecostal não podia raciocinar. Isso era um problema, porque as pessoas diziam que ouvir a voz de Deus era para quem era pentecostal, para quem... É aquilo que eu comecei falando. Para quem é intuitivo e nem intuitivo, místico, ouve a voz de Deus. E o outro não ouve e bate nisso. Não, hoje a gente ouve. Se você ouve o Hernandes Dias Lopes falando, não, Deus falou comigo. E falou de uma forma muito sólida. Então isso é bom demais, cara. Porque a igreja de hoje, eu vejo assim, falando sobre a igreja de hoje, ela está sendo afetada, entende? A cultura reformada, ela está afetando a teologia pentecostal, e a teologia pentecostal, ela está afetando a cultura, a igreja está se conectando. Aos poucos eu vejo a igreja se conectando, e aquilo é o network, literalmente, é network. A igreja está os órgãos do corpo de Cristo estão se conectando entre si, estão cooperando entre si. E eu empolgo demais com isso. Eu passo muito tempo lendo muita gente assim. A gente vê judeu cooperando com o cristianismo hoje. É claro que a gente vê uma mística de muita gente que se perde, claro. Que é o perigo, né? Mas a gente vê homens que Deus está levantando, que estão ensinando a igreja a serem guiadas pela voz do seu pastor. Isso é poderoso. Sim. Eu vou passar a bola para o Zé Luiz com a mesma ideia, Zé. Eu queria que você comentasse também, Zé, sobre isso. Se você tem visto mais ou menos aonde o povo tem errado. Entende? Eu acho que, tipo, vocês que estão no Brasil, por vocês visitarem mais igreja, conviver com mais pastores, a gente aqui nos Estados Unidos, a gente não tem isso. Entende? Geralmente é cada um na sua igreja, de vez em quando você visita uma outra igreja. Então a gente não tem muita essa realidade que tem no Brasil. Mas quando a gente vai para a internet, para o YouTube, você começa a perceber, Zé, que as pessoas estão muito perdidas. Estão muito perdidas. Você me entende? E aonde você acha que as pessoas têm errado, Zé? Nesse sentido de fulano não está ouvindo a voz de Deus. Porque quando a gente está de fora, é como você trabalhando. A pessoa está lá trabalhando, não está conseguindo fazer alguma coisa. Aí você está de fora, parado, fala, cara, se ele fizesse desse jeito, daria certo. Porque você consegue ver. Entende? Então, você olhando para o ambiente da igreja, onde você acha que as pessoas têm errado, Zé? Que não estão permitindo elas ouvirem a voz de Deus? Eu acho assim, no sentido desse jeito que você quer colocando, né? Como é que fala? O que eu vou te explicar? É como se você estivesse num ambiente, igual hoje eu moro no sítio, e você está ali trabalhando intertido. E às vezes você não para nem para ouvir os passarinhos cantando. Mas se você parar para ouvir, você vai ver que você vai encontrar mais de 10 variedades de passarinho cantando ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos assim. Né? Você vai ver, igual o pastor Wagner acabou de comentar, você vai ver várias vozes, né, ali falando, mas a voz de Deus, ela vai para uma única direção.
Sim. Porque vai ter uma comunicação do Espírito conectando essa uma só voz que quer dizer, que quer direcionar o povo. E também o povo não pode ficar somente na dependência do líder, somente buscando palavra em pessoas, sendo que, como você acabou de falar, o véu já foi rasgado e aí o acesso está liberado para que você ouça, e aquilo que você ouça, você acredite na palavra que Deus está falando com você, e você vai para cima, vai acreditar e essa palavra vai se cumprir na sua vida, né? E essa voz muito forte falando no seu coração, uma só voz, um só espírito. Então você tem que dar crédito, crer mesmo de todo o coração que você é um sacerdote, você tem esse direito de ouvir, e não você vai ter que ir até o sacerdote para que ele te consultar ele, para que ele te fala, mas você vai consultar direto ao Espírito Santo no seu quarto, no teu secreto, na tua intimidade. Às vezes nem dá tempo de você ir para o quarto, mas você está tão íntimo com Deus, aonde quer que você estiver, Ele vai estar falando no seu coração, te direcionando. E esse ano, a gente vê assim um ano que Deus está abrindo os olhos daqueles escolhidos dele, para que eles possam discernir realmente essa voz. Nada pode confundir, nada pode atrapalhar a voz, o agir de Deus, porque estamos nos últimos dias, dias para que a gente ouça, é um assunto que está aí vivo, assim, muito, muito forte, para que a gente entenda esse assunto sobre ouvir a voz de Deus, porque é necessário, muito necessário para esses dias, para que tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele faça, Ele cumpra em nossas vidas e através das nossas vidas. Seja em todas as áreas, seja na sua casa, começando da sua casa, você ouvir e direcionar toda a sua casa, né, como sacerdote, ensinar eles, para que eles são sacerdotes também, né, da ordem de Melquisedeque. Então, ali não foi porque eles nasceram numa família de sacerdote, não, foi porque Cristo nos fez sacerdotes, né? E liberou esse acesso. Ele disse, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu sou o caminho. Vem, siga-me, toma a sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo, entenda o que eu quero para você. Você é o próprio propósito. Eu tenho um propósito na tua vida, mas você é o propósito. Então venha e que eu vou cumprir tudo aquilo que eu já planejei para você. Vai se cumprir. Então, creia e vai para cima mesmo. Jamais duvide, e através da palavra, da oração e ali da profecia também, né? Mas crendo que tudo é possível ali, né? Mesmo você, às vezes, sem recurso, do nada, vai brotar, vai sair, vai acontecer, e nós temos vivido esses dias. Então, a gente quer cada dia mais que as pessoas vivam também na dependência de Deus, e os milagres estão visíveis aí para que a gente ouça e pratique. E a cada dia quer mais e mais, e não vai ter tempo para fazer aquilo que não é de Deus, porque aquilo que é de Deus vai permanecer. Você vai estar tão afiado, tão com sede, fome, e é isso que vai fluir na sua vida, e que as outras pessoas vão ver e vão querer fluir também, né? É isso. Exatamente. Eu tenho visto a igreja, mais ou menos o que eu penso, que tem proibido as pessoas de ouvirem a voz de Deus. O pastor Wagner estava falando aí antes sobre a liderança induzir a igreja a ouvir a voz de Deus, a ensinar a igreja. Isso. Entende? Isso. Empurrar a igreja para ouvir a voz de Deus. O que eu tenho visto, isso eu vejo muito, aí eu posso falar com liberdade, muito dentro da Assembleia de Deus. O quê? Aquelas coisinhas que tá no lugar do véu. O véu foi rasgado, mas deixa eu pôr umas coisas aqui. Exato. Deixa eu colocar algumas coisas aqui que para Deus te ouvir, você vai ter que passar por isso. Se você, tipo, vamos dar um exemplo. Ó, para Deus te ouvir, você tem que estar de joelho. Ó, para Deus te ouvir, você tem que estar assim. Para Deus te ouvir, você tem que estar desse jeito. E quando eu olho para a Bíblia, eu tô assistindo a série The Chosen, não sei se vocês assistiram.
Ainda não, marquei para assistir, mas não assisti eu ainda estou não. achando interessantíssimo. Por quê? Porque está mostrando o dia a dia dos discípulos. Porque a igreja ilustrou um Jesus que você tem que chegar perto dele e falar: Senhor, aqui estou na sua presença. Não, Jesus não quer isso. Isso são coisas que as pessoas estão colocando, que as denominações estão colocando para você chegar até Cristo. E Jesus quer coisa simples. Jesus quer, às vezes, você está ali lavando a tua louça e ele começa a falar com você. Ele é simples. Exato, ele ministra para você através, às vezes, de um copo que caiu, na hora que você está fazendo a comida. Quantas vezes Jesus ministrou no meu coração de eu estar ali fazendo uma comida e falar: e ele lembra quando você não tinha isso para comer? Hoje eu fui ali embaixo pegar uma pizza, umas coisas, Jesus falou comigo assim no meu coração: você lembra tantos anos atrás que não sobrava às vezes dinheiro para você pedir? Então são as coisas simples que eu vejo. Eu falo que se as pessoas levassem isso para o culto de domingo, para o culto de quinta-feira, para o culto da semana, eles ouviam mais Deus, mas não. Tem algumas coisas que as pessoas, eu falo da minha denominação, que eu sou assembleano, não posso falar de outras, coloca na frente de Deus, que são posições corporal, o jeito de se de estar, o jeito de se vestir. Falar. Exatamente, o jeito de se falar. Tudo isso impedindo a voz de ouvir, né? Exatamente. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus falando o quê? Samuel, calma, Samuel. Eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Isso. Porque se o coração está dobrado a Deus, ele vai ser crente nos Estados Unidos, ele vai ser cristão na China, ele vai ser cristão na perseguição e não na perseguição. Quando o apóstolo Paulo fala: hoje eu sei viver na riqueza, mas também sei viver na pobreza. Se eu estou bem, eu estou com Deus. Se eu estou ruim, eu estou com Deus. Por quê? Porque o coração dele já tinha se dobrado a Cristo. Esse é o ano do coração, né, pastor Wagner? Isso aí. Exatamente. O que eu tenho visto? Eu tenho visto as igrejas, os líderes, colocando coisas na frente do povo até chegar a Deus. Ô, Eduardo, o dogma, ele tem a tendência de limitar o crente. O dogma, infelizmente, limita o crente. Ele te coloca dentro de uma gaiolinha. Olha só, a Bíblia diz em Jó, cara, eu gosto demais desse texto, Jó 33, 15, 16, a Bíblia diz assim, ó: em sonho ou em visão, durante a noite, quando cai o sono profundo nos homens, Deus os visita e sela nele a sua instrução. Quer dizer, todas as noites da sua vida, Deus tem te visitado e Deus tem te ensinado algo. Você é uma grande CPU, um grande arquivo de questões eternas e celestiais. A Bíblia continua dizendo lá no texto de Jó que Deus sela para que a soberba não acesse a isso. Então, se nós parássemos de inventar, eu estou falando nós porque eu sou pastor, se nós como pastores parássemos de tentar inventar ecos para a voz de Deus, e se ensinássemos as pessoas a acessarem aquilo que Deus já colocou nelas, ou aquilo que Deus já deu para elas, cara, a igreja seria uma potência. Deixa eu te falar do Brasil. Olha só, nós vivemos uma situação no Brasil com essa questão política que demonstra o quanto as pessoas não ouvem a Deus. Há mais de 20 anos, Deus está liberando uma palavra que vai para a mesma direção sobre o Brasil. E tem muita gente perdida, desesperada. Você tem hora que dá nojo olhar o Facebook. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Tem hora que dá nojo você ver alguns crentes postando a mesma coisa nessa guerra. Quando começou a eleição, eu orei e falei: Deus, que posicionamento tomar? Deus me disse: pense na vertical. Eu falei: como? E Deus me disse: receba quem é de direita, discipule, abrace, mas também abrace quem é de esquerda. Uhum. Porque o céu funciona na vertical, não na horizontal. E eu falei, abri isso para a igreja, falei: gente, Deus, porque na outra eleição eu tive um posicionamento sem orar, dessa eu orei. E eu entendi a voz de Deus. E eu disse: a igreja, depois de uns dias que eu vi isso, eu vi o Hernandes Dias Lopes falando a mesma coisa.
A igreja que se posiciona só na direita, ela perde os filhos da esquerda. O pastor que diz, bota em cima do púlpito o nome de alguém da direita e diz, eu apoio esse e o outro não, ele perde os membros que são de esquerda, porque as pessoas pensam de forma diferente. Eu não posso manipular a forma como elas pensam, eu posso ensinar. Agora, se elas vão aprender ou não, é com elas e o Espírito Santo. Eu não posso excluir quem não quer aprender o que eu estou ensinando. Eu posso ensinar pessoas a ouvirem a voz de Deus, nem todas vão ouvir, nem todas vão aprender. Para algumas delas, eu continuarei sendo a voz de Deus. Para outras, elas vão aprender o caminho e vão se desenvolver. Mas eu não posso manipular ninguém. A igreja brasileira, ela ouviu 70 mil vozes, cara. Todas as vezes que você ia no Instagram, no Facebook, tinha um profeta novo, com uma profecia exuberante sobre... Ainda tem. Então, sobre o Brasil. E caiu 99% caiu por terra. E agora tá um monte de gente perdida, mas Deus está falando há mais de 30 anos. A palavra de Deus não muda. Hoje eu ouvi o Marcos Brunet falando. E ele disse assim, a igreja da América Latina, ela não só observou aquilo que Deus está falando para o Brasil, mas ela está se encaixando naquilo que Deus está falando para o Brasil. Ela está seguindo esse caminho. Então, quanto muita gente no Brasil não percebe aquilo que Deus está falando ou está fazendo, porque nós temos um problema. Você é de uma igreja que eu vim. Eu aprendi algo que hoje eu considero errado. Eu queria que Deus falasse comigo todo o culto. Profeticamente, a profecia. Eu queria todo culto ouvir uma profecia. E todas as vezes que Deus falava comigo, se Deus falasse a mesma coisa, eu falava, nossa, Deus renovou a promessa. Um dia, eu estava orando e eu senti literalmente Deus falando comigo, ô bobão, eu não estou renovando a promessa. Eu estou falando com você porque você não presta atenção no que eu falo. Então eu tenho que falar de novo, para você se alinhar. E eu entendi isso depois que eu virei pai. Para mim falar 2 vezes com a minha filha, é porque ela não obedeceu a primeira. Ela não seguiu a primeira palavra. Eu não estou te cortando, mas eu sempre falo isso. Toma cuidado se Deus te falou a mesma coisa 2 vezes. É porque às vezes você não está dando ouvido a Deus, porque ele não precisa te falar 2 vezes. Se ele falou que alguma coisa você está fazendo de errado. Sim. Tem coisas que a gente pegou o dogma da linguagem, tipo, batismo com o Espírito Santo. A pessoa chega no culto e fala, nossa, hoje eu fui renovado, meu batismo foi renovado. Não, cara. Batismo é ser mergulhado. Se você foi mergulhado e secou, Deus te mergulha de novo. E se Deus precisou te mergulhar de novo, você tem que se preocupar e falar, peraí, Deus me colocou no lugar onde eu estou saindo dele. Mesma coisa a palavra. Deus falou comigo e eu estou saindo da palavra. Então, quem está desorientado, a nível nação, cara, isso, quem consegue enxergar as coisas, quem tem a percepção, eu falo que o dom de discernimento é a capacidade de analisar que Deus nos dá. Se você consegue analisar a situação, você olha para o cenário do Brasil hoje e você vê que muita gente, a questão não é se Deus está falando, a questão é Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir. A gente tem muita palavra e poucos ouvidos. Deus fala e as pessoas não estão percebendo a voz de Deus. Elas preferem as outras vozes. Então, para mim, isso é um problema grande. Deus está falando. Deus está falando. Há muito tempo. Ele não precisa repetir a palavra. Se eu valorizar o que ele falou comigo. É desse jeito. Eu também creio a mesma coisa. O que eu vi nessa política, a gente, como cristão, a gente tem o nosso posicionamento. Tudo aquilo que é contra a palavra, eu sou contra. Claro. E posicionando, você vê que a esquerda tem um posicionamento contra a palavra. Claro. Então nós temos um posicionamento de direita. Mas eu vi a igreja errando muito nessa política. Por quê? Tiraram Jesus do púlpito e colocaram políticos. Sim. Entende? Então, isso já demonstra o tanto que a igreja estava perdida. Entenderam? Chamaram Jesus de você, nada contra isso, eu chamo. Entendeu? Mas chamaram gente de mito. Sim. Você está me entendendo? Dentro de púlpito de igreja. Então, eu vi que a igreja se perdeu muito nisso. Você me entende? Mas vamos lá só para você entender o que eu penso. O problema da igreja não é Deus que não está falando. É a igreja que não quer ouvir mais.
é a igreja que decidiu não ouvir mais a Deus. Então, Ou o que não que eles conhece mais a fazem? voz dele. Exato. O que que eles fazem? Eu vou ouvir um profeta que vai me entregar uma coisa. Às vezes eu chego na nossa igreja, eu vejo pessoas falando, nossa, Deus falou comigo que eu vou ser isso e aquilo. Quanto tempo? Faz 20 anos que ele está falando. Meu amigo, então esquece. Porque se ele está falando há 20 anos e não aconteceu, pera, alguma coisa tem de errado. Entende? Eu vou dar um exemplo que Deus já falou comigo, nossa, muitos anos atrás. Eu lembro, eu estava na casa do Zé Luiz, não sei se ele vai lembrar disso. O Zé Luiz você morava num prédiozinho ali no centro da Roberta, Zé Luiz. E nós estávamos num culto do lar. Eu lembro como se fosse hoje. O Rainer, ele tinha ganhado aquele telefone grandão de abrir assim da mãe dele, que abria para baixo, enorme, que se puxava a antena para cima. E eu estava no corredor do lado de fora do teu apartamento, estava tendo um culto. E o Eliano estava ministrando. Missionário Eliano. Hoje o profeta Eliano. E a gente estava ali, eu brincando, rindo da cara do Rainer por causa do telefone muito grande. E o Eliano veio para o meu lado. E ele disse essas palavras para mim, eu não esqueço disso, nunca mais esqueci. Ele disse assim, olha, aproveita a tua vida. Curte o máximo que você pode. Porque Deus vai te tirar do Brasil, vai te levar para fora do Brasil e você vai se converter e você vai se tornar um pastor. E Deus vai te levar para as nações. Eu vim para os Estados Unidos, me converti. Quando eu cheguei na igreja, se você ligar para o pastor, para o vice-presidente da igreja, que chama pastor Bassotto, ele mesmo fala, ele falou, cara, tinha época que parecia que só tinha você na igreja. Todo pastor que vinha confirmava a mesma coisa. Entende? Deus vai te levar nas nações. Deus vai te levar nas nações. A questão é, agora você vai entender um ponto da minha vida, para você entender quando a pessoa sabe o que Deus quer, mas não dá ouvido. Deus disse para mim, você vai ser muito próspero e eu vou te levar nas nações para pregar o evangelho. Mas Deus sempre colocou assim, ó, primeiro pregar, Sim. depois prosperidade. Sempre falou isso. E eu passei um aperto muito grande na minha vida. Por quê? Não estava dando ouvido à voz de Deus. Primeiro prega, primeiro estuda, depois eu venho trazendo isso. Eu estava na igreja, como eu disse, se Deus começa a falar de novo, toma cuidado, alguma coisa está acontecendo. É isso aí. O pastor que estava ministrando, que era o pastor da minha igreja, ele teve uma visão que ele via ouro na mão de uma pessoa da igreja. Muito ouro. E ele me contou depois, falou, Du, eu sabia que era você. Deus tinha me falado. Só que se eu fosse entregar, o povo falou, aí, ó, tá... só porque o Eduardo anda com ele, só porque o Eduardo prega sempre aqui, tá entregando coisinha pro Eduardo. Só que tinha uma mulher que ia pregar. Tinha uma mulher que ia pregar e ele falou assim, Deus, se for o senhor que está falando, faz com que ela entregue essa profecia para ele. Quando ela pegou o microfone, ela pregou um pouco e caminhou. E veio na minha direção e falou assim, ó, você lembra quando o teu pastor estava falando do ouro? Eu falei, lembra. Ela falou assim, ó, você vai ser uma pessoa tão próspera que ninguém aqui vai ser mais próspero que você. Mas primeiro, Deus te quer lá em cima, pregando. A prosperidade só vai vir quando você estiver lá em cima pregando o evangelho. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu entendi que muitas coisas eu passei por não dar ouvido ao que Deus tinha falado. Entende? Então, tipo, eu até quero que o Zé Luiz fale um pouco a respeito disso, a gente falar mais sobre esse assunto. Muitas pessoas têm sofrido financeiramente muito por não dar ouvido ao que Deus chamou. E Deus disse o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria que o Zé falasse um pouco sobre isso, dando um jump para as finanças, Zé. Tem muitas pessoas que têm sofrido, entendeu? O Zé Luiz esteve aqui na minha casa, ele viu um pouco das coisas que eu passei, teve uma época que a minha esposa foi guerreira. Ela que corria, ela que ia trabalhar, e eu sem trabalho, ela buscando, até que um dia ela começou a bater na mesma tecla, falou assim, você tem que buscar primeiro as coisas de Deus. E a gente sofreu muito financeiramente. Até que um dia, quando eu falei, não, agora as coisas de Deus na frente. Cara, foi algo extraordinário que Deus fez. Deus mudou da água para o vinho, foi coisa extraordinária. Então, Zé, eu queria te perguntar, você acha que não ouvir a voz de Deus tem afetado muitas pessoas financeiramente nesse sentido? Com certeza. Com certeza a gente vê aí a palavra, né, em Mateus lá nos dizendo, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas.
E essa palavra eu tomei por base bem no início lá da minha conversão, porque eu falei, não, eu quero essas coisas sendo acrescentadas na minha vida. Então, para as coisas serem acrescentadas, eu tenho que buscar a Deus. E de uma forma ou de outra, a gente buscava até, talvez, de uma forma até religiosa, falar, não, eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Mas aconteceu na minha inocência, ou do jeito que eu aprendi, que eu entendia, eu falei, não, eu estou buscando a Deus, estou trabalhando na igreja, estou fazendo isso. E no mesmo tempo eu estava crendo também naquela palavra que ela ia se cumprir, né? E me entreguei, busquei, trabalhei na igreja, nas coisas que Deus colocava na minha mão para fazer, eu não falava não em nada, né? Então, tudo que vinha eu estava fazendo, estava ajudando, estava doando, estava dizimando, né? E assim começou as coisas a acontecer, né? Os milagres, os sonhos se realizar, os projetos, todos os meus projetos se realizaram, ao ponto agora que eu cheguei e falei assim, não, mas tudo se realizou, e agora? Agora tá completo, então não tem mais nada. Aí Deus falou, não, mas agora que eu estou começando, né? Chegou ao ponto de eu ter vários aluguel, assim, que dava para me viver. Fala assim, não, pode parar com tudo, agora com o aluguel que você tem, que você recebe, você consegue se manter, ainda sobra dinheiro. Deus falou assim, não, espera lá, não é assim as coisas. Você vai ficar sem nenhum aluguel. E aconteceu agora, esses dias agora, que eu vendi os imóveis, troquei, fiquei sem nenhum aluguel. Porém, o imóvel que eu tinha, né, que eu desfiz dele para adquirir outro imóvel, aí eu vi assim a mão de Deus de forma sobrenatural. Coisa que eu ia gastar para ganhar em aluguel 10 anos, é como se na valorização desse outro imóvel que eu adquiri, em menos de um ano já aconteceu. Então, a hora que eu achei que tinha terminado, estava apenas começando o propósito, o projeto de Deus, da multiplicação dele na minha vida. E a cada dia mais eu me disponho, né? A minha oração é essa, Senhor, faz a tua vontade, eu estou aqui, eu quero te obedecer. E assim, um dia eu recebi uma palavra que existe uma sala dos obedientes, e quem está sentado nessa sala, ele vai ter privilégio, ele vai ter mordomia, ele é mordomo, né? Então Deus ali vai colocar algo sobrenatural para que ele desenvolva, viva, e as pessoas vejam que isso é Deus, é o próprio Deus fazendo através da obediência, encurtando o espaço para que a promessa se cumpra, né? A obediência é a palavra que encurta o espaço para que, de uma palavra recebida até o cumprimento dela, a obediência está no meio do caminho aí para poder, quanto mais se obedece, mais vai encurtar o tempo para que ela se cumpra, mais a prosperidade de dentro para fora começa a vir na tua vida, ou seja, aquela paz de espírito, a saúde de Deus, o entendimento, a sabedoria para que você dê os passos na hora certa, né? Para que você faça talvez loucura para o mundo, né? Ah, tá, eu só vou comprar se eu tiver dinheiro. Não. Deus fala, vai, compra, que eu sou o dono do ouro e da prata, não é com dinheiro, é com fé. Fé é a maior moeda que já existe, que já existiu, que existe, e não vai mudar, né? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se você tem fé, você tem ele, se você tem ele, você tem o ouro, você tem a prata, e tudo vai acontecer, vai se realizar, né? Então, eu tenho vivido isso, né? Desfrutado em entrada em lugares, em coisas que eu jamais imaginei de entrar, né? Fazendo conexões, algo sobrenatural que o Senhor tem colocado, tem feito, e a gente só estamos aí para testemunhar, para agradecer, testemunhar e falar para todo mundo que Deus, que Jesus é o mesmo, né? Ali que enriqueceu Salomão, que deu a oportunidade dele ser o mais sábio, se tornar o mais rico, e ali tocar uma geração com a sabedoria, com a presença de Deus sobre a vida dele. Então, hoje também é possível sobre os filhos. Deus escolheu filhos para derramar sobre eles uma porção dobrada do Espírito, e através do Espírito dele vai vir todas as riquezas, todas as coisas vão ser acrescentadas. Uau. Mas esteja na posição, esteja na presença, esteja na obediência, para que tudo isso se realize.
Exatamente. Deus, ele não vai dividir, né, a presença dele com ninguém. E se a igreja entender essa importância da presença de Deus, essa importância de estar com Deus, de estar buscando a Deus, cara, nós somos privilegiados. Deus olhou para a terra e falou, vou escolher esse aí para me derramar o meu espírito sobre ele. Entende? E eu fico imaginando uma coisa. Você já imaginou o Espírito Santo de Deus morando na rua? É um pouco sem sentido, você está me entendendo? Só que às vezes ele mora por causa da posição das pessoas. Às vezes o Espírito Santo tá. Olha que doido. O mesmo Espírito Santo que chega de Ferrari na igreja, às vezes ele chega de Fusquinha. Por quê? Porque o chegar de Ferrari e de Fusquinha não depende dele, depende de quem está com ele. Do posicionamento da pessoa. Então, como o Zé Luiz estava falando, quando você está com Deus, você entrega tudo na mão de Deus, ele saiu de um aluguel e ganhou o que ele ia ganhar em 10 anos numa jogada só. Entende? É estar posicionado. Eu vejo, às vezes, a igreja pastando, travada, ficando para trás, por dependendo de coisas, né? Exatamente. Sendo cauda, não sendo cabeça. Deus chama para ser cabeça, a pessoa não quer, não, obrigado, eu vou ser cauda aqui, tá bom. Vai depender dele, não das coisas, não das pessoas, mas dele. Exato, por quê? Mas para você viver o algo sobrenatural de Deus, eu tenho percebido que você tem que abrir mão de algumas coisas. E é muito difícil quando Deus fala para você, ei, quer abrir mão disso? Senhor, eu não estou afim de abrir mão disso. Então você não vai viver o que eu tenho para você. Entendeu? Eu tenho visto muito isso, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, que eu sei que está tarde aí para vocês, mas eu tenho visto isso financeiramente, no chamado, em todas as áreas. Às vezes as pessoas deixam de viver as coisas de Deus, porque não entende o que Deus tem. Quantas pessoas, não sei se vocês são pastores, vê isso muito mais do que eu. Eu tenho muito claro na minha vida o que Deus tem para mim. Então, o que eu aprendi? Quando alguém chega e entrega uma profecia para mim que não bate com aquilo que Deus tem, eu falo, opa, peraí. E eu fico vendo, às vezes, as pessoas, pastor Wagner e pastor Zé Luiz, às vezes eles chegam em mim na igreja, quando eu recebo alguma coisa, e falam, você viu tanto que Deus falou com você? E eu começo a rir. Porque eu falei, cara, você não tem ideia que eu já sei o que Deus tem para mim. Eu sei a caminhada que Deus tem para mim. Então eu sei aonde Deus vai me levar e de que forma ele vai me levar. E quando eu olho para a igreja, eu vejo quantas pessoas que Deus tem chamado grande limpando cozinha de igreja há 30 anos. Limpando banheiro de igreja há 50 anos. Oh, é pecado limpar? Não, não é, cara. Você está fazendo para o reino. Mas você está fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Você repara para você ver o tanto que é interessante. Quando Jesus está indo para a cruz, Pedro chega e fala o quê para Jesus? Não, o senhor não vai morrer, não. Quando Jesus anuncia para ele, não, o senhor não vai morrer. A resposta de Jesus para Pedro é, apartai de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo influenciado por algo negativo a respeito do chamado de Jesus. A palavra que Pedro fala não é negativa, é positiva. Eu não quero que o meu amigo morra. Mas a respeito do chamado era negativa. E Jesus, sabendo para onde ele tinha que ir, ele repreende Pedro na hora. Quantas pessoas dentro da igreja, as pessoas que estiverem ouvindo nós, têm que entender isso, têm aplaudido os Pedros que está chegando na vida delas e falando, não vai morrer não, eu sou teu amigo. E Jesus fala, ei, meu filho, você vai ter que morrer para você chegar onde eu quero. Entende? Verdade. Quantas pessoas... O evangelho de morte, né? Exatamente, ou seja, quantas pessoas às vezes chegam em você e fala para você, olha, você não quer ficar no som da igreja? É errado, não é. Mas toma cuidado que isso talvez possa atrasar o que Deus tem para a tua vida. Pode matar a pessoa. Exato. Você fica 1 mês, 2, 3, 4, de repente você já fez um curso, já está 1 ano, e Deus está lá, chamei para pregar, está lá no som. Chamei para cantar, está lá limpando a cozinha. Nossa, esse camarada era para ter ido para a Europa, ia pregar em conferência, etc. Mas está onde? Na cozinha da igreja há 20 anos. Aí quando você chega, por quê? Porque algum Pedro chegou nele e falou, nossa, que benção. Aí a cozinha está tão limpinha. E ele esquece de que Deus chamou ele. Entende? E o confronto tem. O problema que eu tenho visto hoje na igreja, e eu passo isso para vocês, se vocês também têm visto isso, e a gente finaliza,
a igreja, principalmente no mundo pentecostal, e eu vou para a Assembleia, para esses lados mais tradicional, o maior problema deles é que eles não conseguem deixar os dogmas deles, as doutrinas, as religiosidades de lado, para permitir que os membros deles ouçam a voz de Deus. Ouçam o chamado de Deus. Que vocês têm visto essa mesma coisa ou não? O cara é formado dentro de uma bolha. Olha só, sobre finanças, vou deixar um texto. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Isso aqui fala de estilo de vida. Tem gente que vive semeando e tem gente que vive consumindo. A quem consome, ele só vai ter comida. A quem semeia, vai ter semente. Ele vai se tornar um semeador. Isso aqui, se a pessoa de uma forma simples entender que é um estilo de vida, ou ela muda o estilo de vida, ou ela vai nascer, crescer e morrer na escassez. Semente é o que semeia e pão é o que come. Você é multiplicador ou você é consumidor. A Bíblia determina isso. A gente fala de semeadura em muitos níveis, mas a Bíblia chama consciência sobre aquilo que Deus vai te dar. Parábola dos talentos. Deus te deu, você multiplicou. Se não multiplicou, você é servo inútil. Parábola dos talentos. Entende? Agora, a última vez que eu dei uma aula na escola dominical, que me proibiram de dar aula na escola dominical, eu falei exatamente isso que você acabou de falar. Eu falei, cara, se ministério fosse uma escalada, se ministério não é uma escalada, a gente deve se preocupar. Porque o cara que não é evangelista, não nasceu para ser evangelista, mas aceita uma consagração de evangelista, para depois chegar ao pastorado, ele vai ter que prestar conta para Deus do ministério que ele carregou, evangelista. Deus vai eu falo da profecia assim, Eduardo, para encerrar, falo demais. A profecia, ela vai te julgar, ela vai te ajudar, mas ela vai te julgar. Um dia nós vamos nos apresentar perante Deus. E Deus vai pegar você e tudo que ele falou para você, sobre você, vai colocar na tua frente. E você pode olhar para aquilo e falar, cara, sou eu. E você pode olhar para aquilo e falar, quem é você? E aquilo te responder, eu sou quem você nasceu para ser. E você preferiu ser isso aí. Uau! Entende? Então, eu ensino sobre profecia. Eu falar profecia, ela pode destravar, mas ela vai te julgar. Ela é poderosa, mas ela também é perigosa. Então, ou seja, você vai estar vivendo, sabendo que você está vivendo aquilo. É isso aí. É melhor nem ter recebido a profecia. É isso aí. Muita gente não vive a palavra profética, não é porque a palavra não é de Deus, é porque a pessoa não se posiciona. Porque quando Deus fala com você, é porque você nasceu para ir para aquele lugar, mas ainda não quer viver aquele estilo de vida. E Deus fala para você, muda o teu estilo de vida. Uma vez eu falei com um irmão aqui, ele falou assim, a esposa dele falou, esse cara, Deus me disse que ele vai ser o maior pregador da nossa geração. Eu olhei para ela e falei, se ele não começar a ler a Bíblia, ele não vai ser nada. Se Deus falou, então você chega em casa e fala com ele, você pega a tua Bíblia e começa a ler. Porque um dia aquela palavra profética vai te julgar. Você acha que isso vai acontecer do nada? Pastor Zé Luiz, falei demais. Zé Luiz, com você aí agora. Então a gente vê a profecia, a utilidade da profecia, né? Da exortação, edificação e consolação. Né? É isso aí. Então ela quer edificar a nossa vida, ela quer nos estruturar, nos guiar, nos direcionar em algo, mas vai de quem recebe ou ela em prática, né? Exatamente. A gente estava, para você ver como que é interessante, tem uma coisa na minha memória aqui, eu vou só voltar o assunto um pouco. Até fiz um vídeo, não sei se eu subi o vídeo, mas a gente estava falando antes sobre esquerda e direita, e depois eu mudei assunto, aí veio uma coisa na minha memória. Quando a gente fala da esquerda e da direita, as pessoas olham para a esquerda como se fosse todo mundo da esquerda está sendo usado pelo diabo. É isso aí. E eu não vejo isso. As pessoas estão perdidas. Entende? Quando você vai ver os três textos, as três parábolas que falam sobre a salvação, a da ovelha, a da dracma e do filho pródigo,
está falando de 3 tipos de pessoas completamente diferentes. E as 3, Deus não se importa com uma. Não se importa no sentido que ele não vai atrás. É aquele que estava na igreja. Se você pegar a ovelha perdida e ler o texto, você vai ver que ela está representando o quê? Um cristão que se desviou, mas não tem força para voltar. Ele está louco para voltar, mas ele não tem força. Ele não consegue voltar mais. Aí que a Bíblia fala, você vai deixar as que estão aqui, ir lá buscar aquela e trazer ela. Porque o céu vai aplaudir muito mais aquele que voltar do que esses que estão aqui, por estar aqui, porque eles nunca se desviaram. A dracma, ele representa o quê? Um tipo de pessoa que nunca ouviu de Deus. Está perdidíssimo. Que podemos colocar talvez à esquerda, quem for. E você vê ali Jesus varrendo, a mulher representando o Cristo, varrendo, até encontrar. Até pegar e trazer de volta, falar assim, trazer, ou melhor, trazer aquele que nunca veio, as claras. E a Bíblia diz o quê? Que tem festa, ela chama suas amigas e festeja porque achou a dracma perdida, ou seja, aquela pessoa que nunca ouviu de Deus, que não sabia quem era Deus, que estava mais perdido que tudo. Só aí o interessante é que quando as igrejas falam sobre isso, eu já vi muito pastor fazer isso, eles aplaudem o filho que voltou. E é o único que eu vejo que Deus não se importa por estar indo. Sim. Se você prestar atenção, Deus se preocupa com a ovelha, Deus está preocupado com aquele que nunca ouviu dele, mas quando o filho vai, ele não está preocupado. A Bíblia diz o quê? Que ele vai ter que cair em si. Porque foi ele que foi. Entende? Então, voltando, só para finalizar aqui, eu acho que nós, como cristãos, temos que preocupar mais com aqueles que nunca ouviu Deus, com aqueles que estão perdidos. E deixar de se preocupar com os que estão aqui querendo ir. Entende? Porque quando a gente se preocupa assim, por isso que o Hernando Dias Lopes, como você citou, ele falando da esquerda e tal, nesse sentido de tipo assim, pô, nós também tem que pregar para eles. Sim. Cara, eu vi que a igreja perdeu isso. A política arrancou isso da igreja. Parecia que quem era de esquerda é demônio, tem que ir para o inferno. Não, cara, eles têm que se vir para Jesus. A igreja tornou eles inimigos, jogou para fora, jogou muita gente para fora. Exato, jogou eles para fora. E esquece que lá tem muitas pessoas que não sabem quem é Deus. Entende? Porque saber sobre Deus, eu costumo dizer que não é ouvir sobre Jesus. É ter uma experiência sobre Jesus através da vida de quem tem. Sim, sim. Entende? É olhar para mim e para você e falar, cara, eu conheço Jesus por falar, mas eu conheço ele, o que ele passava, o que Jesus fez na vida dele. Sim. Opa, esse Jesus eu quero conhecer, você está me entendendo? Eu tenho 2 patrões, eles são muçulmanos. Eles são da Albânia, então eles são muçulmanos, porque 80% da Albânia é muçulmana. Sim. E, cara, eu fiquei umas 5 horas com um conversando sobre Jesus. Ele vai até vir na conferência que eu estou fazendo. O outro me ligou para falar sobre a política do Brasil. Eu falei, cara, no meu ponto de vista, isso não vai ser bom para o Brasil. Mas, como a gente é cristão, a gente sabe, tudo está no controle da mão de Deus. Sim, sim. Entende? Tudo está no controle da mão de Deus. E o assunto nosso entrou no assunto do anticristo. Ele falou, por que você acha? Eu falei, cara, uma coisa eu sei. Tudo está acontecendo para o anticristo vir. Tudo. Eu falei, vai ter que acontecer. Aí eu até brinquei com ele, você querendo ou não, você ainda vai me ligar e falar, cara, será que esse cara é o anticristo? Ele está dominando o mundo. Na hora ele ficou em silêncio, passou um pouquinho e me falou, você sabe quem que é o anticristo? E já começou a querer conversar comigo sobre as coisas da Bíblia. Sim, sim. Você acha que é o Elon Musk? Você acha que é fulano? E começou aquela perguntação. Eu falei, cara, eu não sei quem é. Mas de uma coisa eu sei. Ele vai vir. E você vai ver. Os teus olhos vão ver. Então, o que eu quero dizer? São pessoas que não estão nem aí para Jesus, mas se interessaram através do que eu estava falando com eles. Sim, sim. Através do estilo de vida que eu levo no trabalho com eles, da honestidade que eu tenho com eles. Eles se interessaram por Jesus. Então, acho que faltou um pouco isso na igreja. Então, eu vou passar uma bola para o senhor, pastor Wagner, para a gente dar as últimas palavras, e depois o Zé Luiz. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para a igreja, para os líderes, nesse sentido, para a gente poder ouvir mais a voz de Deus e saber como lidar com as pessoas.
Tem uma coisa que eu carrego em mim, é a seguinte: a gente ouve demais as pessoas querendo cobrar. Tá uma briga aqui no Brasil quanto ao conteúdo das escolas, aquilo que vai ser liberado nas escolas e falado, ensinado nas escolas. E eu sempre falo na igreja, a escola não é lugar de educação. Escola é um lugar onde se libera informação. Isso eu penso da igreja. Quando você falou do filho pródigo aí, por que o filho pródigo volta? Porque os fundamentos ele recebeu em casa. Ele pode ter recebido informações que atraiu ele, mas quando ele cai em si, ele lembra dos fundamentos. E a educação traz ele de volta. Entende? Todo pastor tem que ter isso em mente. Se eu ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus, se eu ensinar, elas vão acertar o caminho. Só tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, muita gente não gosta, mas é verdade. Eu já evangelizei pessoas na biqueira, usando droga. Cara desviado. Eu fui agente penitenciário durante 8 anos. 80% dos presos são desviados. Passaram pela igreja. E eu ouvi muito dessas pessoas usando droga, perdidas, que eles falam assim, cara, eu estava usando droga, eu estava na balada, eu estava no crime, e havia uma voz dentro de mim que dizia, aqui não é o teu lugar. Então, essa é a voz de Deus, essa é a voz do Espírito Santo. Ao contrário do que dizem, o Espírito Santo não te abandona porque você errou, porque ele sabe que você vai errar. O que condiciona o Espírito Santo estar em você, habitar em você, é você se render a Jesus. O que condiciona ele não estar mais é quando você morre. Do contrário, ele vai passar o tempo todo tentando te convencer da verdade. E nós precisamos entender isso. Se nós ensinarmos os fundamentos, quem faz a obra é o Espírito Santo, e não nós. Nós temos que confiar mais em Deus. Como pastores, confiar mais em Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, ensinar fundamentos e confiar que a obra é Ele quem faz. Um dia eu orei, para encerrar, eu orei e eu falei, Deus, como ganhar almas? A igreja não tinha ninguém na igreja, 4, 5 pessoas. Me dá uma estratégia de evangelismo. E Deus me deu um texto. E o Espírito Santo acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então é Ele quem traz. Eu posso ter muitas estratégias, mas na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai trazer quem tem que estar. Amém? Eu agradeço o convite. É muito bom falar de Jesus, é muito bom falar da Bíblia. Foi muito bom estar aqui. Amém. Zé Luiz, e aí? Quero que você deixe as suas últimas palavras aí também, um conselho para a igreja ouvir a voz de Deus, para a igreja ser próspera, ou as pessoas, melhor dizendo, né? Ser próspera. Que conselho você tem? O conselho que a gente tem é que vale a pena, que muito melhor do que o pecado, do que a desobediência, é a obediência. Vai nos levar a um outro nível para que possamos conhecer, prosseguir em conhecer, e a cada dia nós vamos querer mais de Deus. Essa sede, essa fome de Deus vai nos trazer algo prazeroso, algo que nada se compara àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, vale a pena a gente olhar para o alto, a gente seguir, buscar as coisas do alto e viver os céus aqui na terra. Então, é possível. Mas cadê os céus? Cadê a Nova Jerusalém? Cadê a Canaã? Cadê? Não, onde está? Está aqui, para nós vivermos tudo isso que a Bíblia nos diz que somos. Nós somos o melhor que Deus criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra para conquistarmos aquilo que é de Deus. Aquilo que Deus plantou lá no jardim é para nós colhermos, desfrutar, e assim como o pastor Wagner falou, para nós continuar semeando a boa semente da palavra de Deus aos corações, para que essa semente frutifique, brote e todos venham a ter o pleno conhecimento de quem é Deus, o que Deus faz, como Deus age,
e que é possível você ser um filho obediente e desfrutar da herança de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, porque somos herdeiros e herdeiros com Cristo. Somos sacerdotes, a ordem de Melquisedeque, que entra no santo certo pelo que tem para a nossa vida. É isso aí, que Deus abençoe. Obrigado, né, por você ter deixado aí para essa conversa, para esse assunto, não termina. Seu telefone está falhando, Zé. E a cada dia vai ganhando forma em nós, né? E o propósito que Deus tem. Deus abençoe cada um. O seu telefone, eu acho que o telefone dos Luiz falhou lá. Mas, enfim, falhou. Não sei se vai voltar, mas se voltar, ele termina de concluir. Isso. Está ouvindo, Zé? Eu gostaria que você terminasse de falar o finalzinho, que falhou. Então, é o que Deus tem para as nossas vidas, né? Os céus aqui na terra, a gente desfrutar, da gente viver como filho, como herdeiros de Deus, e tudo aquilo que Jesus conquistou por nós é nosso direito, é nossa herança. Então, vale a pena a gente servir, é algo sobrenatural. A cada dia o Senhor quer derramar sobre os filhos. A terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Então, você aí que está nos ouvindo, você é filho de Deus, chamado para um propósito, para conquistar aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, com alto preço, preço de sangue, o preço da vida dele, para que você tivesse vida hoje, para que você testemunhasse, vivesse o próprio Cristo em você, aqui na terra, né? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por ter assistido. E isso está só começando. Propósito que Deus tem para você. Amém. Amém. Eu quero agradecer, pastor Wagner, muito obrigado por ter aceitado o convite, Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua família, o pastor Zé Luiz, obrigado, Zé, Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus, e vocês que nos assistiram, obrigado. Vocês que vão nos assistir, na verdade, que é gravado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu espero que através desse bate-papo aqui você possa entender o que é ouvir a voz de Deus, que você possa entender que a prosperidade que Deus tem para você só vai vir a partir do momento que ele seja o centro da sua vida. A partir do momento que você colocar Jesus como centro da tua história, as coisas irão mudar. Mas para isso você tem que se posicionar e entender o que Deus tem para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo. Pastor, obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês, um bom descanso aí. Valeu. Fica na paz, brigadão. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.